Quando o assunto é meio ambiente e as consequências do aquecimento global, nossos olhos normalmente se voltam para a Amazônia. Mas o Brasil tem outras regiões que também sofrem com a redução de sua área de vegetação nativa. O Pampa Gaúcho, o segundo menor bioma do país, que abrange apenas parte do Rio Grande do Sul, está ameaçado pelo avanço das lavouras de soja e das florestas de eucalipto. Segundo o Observatório do Clima, o uso agrícola do solo na região avançou mais de 2 milhões de hectares em 4 décadas. Hoje, o Pampa possui apenas 49 unidades de conservação, com pouco mais de 3% de sua extensão de 17 milhões e 600 mil hectares. Já as florestas de eucalipto tiveram um aumento de extensão que corresponde a um crescimento de mais de 1000%. Dono da maior biodiversidade de plantas por metro quadrado, entre os ecossistemas brasileiros, o Pampa Gaúcho é mais uma vítima das ações do homem. As reações são vistas e sentidas em eventos extremos da natureza, como a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 15 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado especial, nós vamos analisar e conversar sobre uma temática do dia. Hoje a gente recebe Valério Pilar, professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar sobre a devastação da vegetação nativa do Pampa e a sua relação com a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Bom dia, professor Valério, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Professor, o Pampa é um bioma brasileiro exclusivo do Rio Grande do Sul. Quais são as suas características? Que bioma é esse, hein? O que caracteriza o Pampa é a vegetação de campo. Predomina a vegetação de campos, que são campos nativos, constituídos por ervas, por gramíneas baixas, algumas mais altas, mas é aquela visão de um campo, né? As pessoas sabem o que é um campo, mas muitas vezes esses campos são áreas que foram pastagens plantadas, mas no caso do Pampa, esses campos são nativos, eles são originários, eles estão aí há milhões de anos, e eles são compostos por centenas de espécies de plantas, milhares, são cerca de mais de 2.000 espécies, né, que caracterizam essa vegetação de campo. E não só de ervas, mas de pequenos arbustos. Também no bioma Pampa há florestas, mas em muito menor proporção, porque elas ocupam apenas as áreas ao longo dos cursos d'água, denominamos as áreas ripárias, e de riachos e rios, né? E também algumas encostas, algumas regiões, né, do bioma Pampa apresentam algumas áreas de floresta, matas baixas, mas predominavam, melhor dizendo, os campos nativos. E é um bioma que no Brasil ocorre apenas no Rio Grande do Sul, mas nós estamos aqui na extremidade norte de uma extensa região que se estende pelo Uruguai e por parte da Argentina, caracterizada por esses ecossistemas campestres, né? São os pastizales del Rio de la Plata, como são denominados, né? Mais ao sul, mas aqui nós estamos nessa mesma região, né, geográfica e caracterizada pela visão, né, pela vista descoberta, né, a grandes distâncias, e pela ausência de árvores em muitas regiões, em outras há mais árvores. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, para qualquer lado que se olha no Pampa, nós vamos encontrar predominantemente campo,
ou campo que foi transformado em lavouras, ou áreas de silvicultura, e áreas de mata nativa, pequenas áreas de mata nativa, como eu estava explicando. E qual é a área que ele ocupa hoje? E para a gente entender, qual a área que ele originalmente ocupava, hein? Nós temos alguns dados do Map Biomas que indica que houve uma perda, né, enorme perda de vegetação nativa sobretudo, quer dizer, até 1985, havia uma perda significativa de vegetação nativa no bioma Pampa, mas ela estava mais restrita a algumas regiões, especialmente a região ao norte do bioma Pampa, no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, onde à época, em 1985, já havia o cultivo da soja naquela região, e as várzeas, né, como o cultivo de arroz, que é um cultivo que já vem, né, desde o século XX, meados do século XX, já sendo desenvolvido nas várzeas. E a partir de então, a partir de 1985, houve uma perda significativa de vegetação e, sobretudo, da vegetação campestre, que é a que predomina, né, no bioma Pampa. Então, para tu teres uma ideia dessa perda, né, eu vou abrir aqui uma planilha que eu tenho aqui para a gente não se perder. De qualquer maneira, foi uma perda bem considerável, né, professor? E aí eu aproveito, enquanto o senhor abre a planilha aí, para Sim. perguntar qual é a relação dessa perda de vegetação nativa do Pampa com os alagamentos do evento extremos que estamos vivenciando atualmente no Rio Grande do Sul. Bem, nós temos que considerar que o Rio Grande do Sul não tem apenas o bioma Pampa, ele tem também uma boa parte, né, do estado coberta por áreas que pertencem ao bioma Mata Atlântica. Mas nessas áreas também há um predomínio de campos de vegetação campestre, são os campos de altitude. Então, toda essa região faz parte, né, compõe a bacia do Guaíba, que deságua em Porto Alegre. Então, os rios que dão um estuário do Guaíba, o Rio Jacuí e os seus tributários, e o Rio Gravataí, dos Sinos, Caí, todos esses rios, né, que se encontram aqui no estuário do Guaíba, eles nascem, né, em áreas do bioma Pampa, sobretudo a bacia do Jacuí, e os outros rios, eles nascem em áreas, o Taquari, sobretudo, e o Rio Caí, nascem em áreas campestres, né, do bioma Mata Atlântica, os campos de altitude. E todos esses campos, como eu estava dizendo, eles sofreram uma transformação significativa, sobretudo desde 1985. A perda foi muito maior na vegetação de campo do que na vegetação florestal. Foram milhões de hectares que foram perdidos nesse período. Eu tenho alguns dados aqui que eu posso mostrar, só para ter uma ideia de quanto foi essa perda. Então, no Rio Grande do Sul, considerando os campos do bioma Pampa e os campos do bioma Mata Atlântica, os campos de altitude, foram 3 só na bacia do Guaíba, que é digamos, a bacia onde a bacia do Rio Jacuí e desses tributários, né, foram removidos 1,1 milhão de hectares de campos, né, nesse período, desde 1985, e a perda de florestas foi muito menor, foi de 267 mil hectares. Isso é uma nota técnica, né, do Map Biomas, que eu tive acesso ontem, fazendo um levantamento da perda na bacia hidrográfica, né, que alimenta, né, o estuário do Guaíba. Então, respondendo à pergunta,
Sabe-se que a perda de vegetação nativa agrava o efeito dos eventos extremos, os impactos negativos dos eventos extremos. O que nós precisamos considerar é que primeiro, não é só bioma pampa, nós temos que os campos, né, toda a área do bioma Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, e nesses dois biomas houve uma perda significativa de vegetação nativa, sobretudo a partir de 1985, que nós temos essa série de mapbiomas mostrando que as maiores perdas foram de vegetação campestre, que caracteriza tanto o bioma pampa como as áreas mais altas do bioma Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Sul. E são essas áreas que são as nascentes dos rios, né? Tanto do rio Jacuí, parte do rio Jacuí, como os outros rios que desaguam aqui no estuário do Guaíba, em Porto Alegre. Então, as cheias, elas foram, essa enchente catastrófica que está acontecendo, ela foi provavelmente agravada pelo uso da terra que removeu, né, a vegetação nativa em milhões de hectares em toda essa região. Quer dizer, em 38 anos, foi mais de 1 milhão de hectares só na bacia do Guaíba, que foram perdidos de vegetação campestre. Ou seja, então foram os campos que foram perdidos, foram os campos que foram transformados, e nessa região a transformação se deu sobretudo para o cultivo da soja. Então, é isso, quer dizer, a expansão agrícola sobre as áreas de campo agravou o impacto negativo desse evento extremo de chuva agora, mas também provavelmente agravou o impacto dos eventos extremos de seca que têm acontecido e já aconteceram há poucos anos. Quer dizer, sabia-se que esses eventos extremos iriam aumentar a sua frequência, tanto de seca como de chuva aqui nesta região. Isso já se sabe há décadas, o IPCC vem alertando e cada vez as previsões dos modelos são mais regionalizadas. Então nós teríamos tido tempo, os governos teriam tido tempo para tomar medidas de adaptação a essas mudanças climáticas previstas, no sentido de, neste aspecto aí de uso da terra, de regular o uso da terra, de fazer cumprir a lei de proteção da vegetação nativa, que já está aí, né, antes na forma do Código Florestal e a partir de 2012 como lei de proteção da vegetação nativa, protegendo todos os tipos de vegetação nativa, determinando que os proprietários tenham pelo menos 20% da sua propriedade protegida com vegetação nativa, seja de campo, seja de floresta, sejam banhados ou brejos. Determina também que as áreas ao longo dos rios precisam estar protegidas, as margens dos cursos d'água protegidas por áreas de preservação permanente, as encostas mais declivosas, sobretudo nessas áreas onde há florestas, as encostas aí da encosta da serra, e isso aí é bioma Mata Atlântica, que está protegidas, né, por áreas de preservação permanente. Mas, nesse sentido, a maior violação dessa legislação tem acontecido justamente sobre as áreas originalmente de campo nativo. Essa é a vegetação nativa que tem sido mais ameaçada, pelo menos nesses últimos 37 anos, né, em que aconteceu a expansão da lavoura de soja sobre as áreas de campo. As áreas de floresta no Rio Grande do Sul, felizmente, os remanescentes florestais no Rio Grande do Sul estão mais bem protegidos, porque há uma consciência da população de que as florestas precisam ser protegidas, mas os campos nativos, infelizmente, as pessoas muitas vezes pensam que são áreas degradadas, que não são áreas de vegetação nativa, que não merecem, né, que não precisam ser conservadas,
porque já não tem árvores ali, mas isso não quer dizer, são áreas, é uma vegetação composta por outros tipos de plantas, que não árvores, e que é extremamente rica em biodiversidade, são milhares de espécies de plantas, e de animais, e de micróbios, e enfim, uma infinidade de organismos que são característicos desses tipos de ecossistemas não florestais, aqui no Rio Grande do Sul, tanto no bioma Pampa, como nos campos de altitude do bioma Mata Atlântica. A gente percebe claramente que a biodiversidade, ela está sendo ameaçada, né? E aí eu reforço a importância das unidades de conservação, hã, serem mais presentes, né? Por outro lado, professor, eu pergunto, essas unidades são poucas, se não me falha a memória, chegam a 3%. E aí eu já emendo a pergunta: não há fiscalização? Ou se há, ela é frouxa? E aí corremos o risco do Pampa acabar? É, as unidades de conservação, elas cobrem uma área muito pequena do bioma Pampa, deve dar 3% no máximo. Uhum. O que nós dizemos é que as unidades de conservação cumprem um papel complementar na conservação da biodiversidade. Não é possível nós conservarmos a biodiversidade apenas em unidades de conservação. Por isso que nós temos no Brasil essa categoria, né, não deixa de ser uma unidade de conservação, mas que é a reserva legal, que está na lei, essa lei de proteção da vegetação nativa, 20% de cada propriedade. Se essa lei fosse cumprida, nós teríamos protegidos, né, e para uso sustentável, que deixo claro, né, que a reserva legal tem esse propósito, né, que sejam áreas de vegetação nativa com o propósito de serem utilizadas para uso sustentavelmente, né? E aí o uso pecuário, né, para a produção pecuária, o uso dessas áreas com o gado, que pasteja esses campos nativos, que suprem a forragem para esses animais de forma gratuita, são áreas cobertas com vegetação nativa que serve como pastagem. São pastagens naturais, nós podemos dizer, gratuitas, né? Não precisam ser plantadas. Então, as reservas legais podem ser utilizadas para a produção pecuária, por exemplo. As reservas legais, onde há campos nativos, elas podem ser utilizadas para a produção pecuária. E essa produção pecuária mantém toda essa biodiversidade. É essencial, inclusive, o uso dessas áreas de campo para que essa biodiversidade seja conservada. Se eles não forem utilizados, a tendência é modificar para um outro tipo de vegetação menos favorável à conservação dessas espécies características dos campos nativos. Então, o que eu dizia é que as reservas legais, nós teríamos áreas conservadas, áreas protegidas em cada propriedade, e isso, no bioma Pampa, nós poderia chegar a milhões de hectares, né? Eu não tenho de cabeça os números, mas pensando que atualmente nós temos 6 milhões de hectares de campos nativos ainda remanescentes no bioma Pampa, só dessas áreas remanescentes, se elas fossem protegidas, nós teríamos mais de 1 milhão de hectares de reservas legais. O problema é que no Rio Grande do Sul, praticamente nós não temos nenhuma reserva legal delimitada pelos proprietários. No cadastro ambiental rural, que são os proprietários que declaram essas reservas, eles são obrigados a declarar no cadastro ambiental rural os limites da sua propriedade, as áreas de remanescentes de vegetação nativa, onde está a reserva legal na propriedade, onde estão as áreas de preservação permanente, parte da propriedade é utilizada já com área com agricultura ou com silvicultura, ou seja, que seriam áreas rurais consolidadas. Os proprietários têm que fazer isso. E eles fizeram. A maior parte dos proprietários do Rio Grande do Sul declararam, preencheram o cadastro ambiental rural. O problema é que declararam os remanescentes de vegetação nativa de campo como sendo área rural consolidada. E com isso, não declararam a reserva legal. Então, há um passivo ambiental enorme no Rio Grande do Sul, desses proprietários que declararam o cadastro ambiental rural de maneira irregular, ainda incentivados por um decreto estadual de 2015,
que permitiu que eles declarassem essas áreas de campo nativo, esses remanescentes de campo nativo, como sendo área rural consolidada, sob o uso pastoril. E isso fragilizou imensamente a fiscalização, porque no momento que ele delimita como área rural consolidada, fica difícil para o órgão ambiental identificar que aquilo é um remanescente de vegetação nativa e que deve ter algum tipo de proteção, seja pela reserva legal, seja um outro mecanismo que tem na lei, que é de autorização de supressão de vegetação nativa. Toda supressão de vegetação nativa, seja florestal ou campestre, precisa ter autorização do órgão ambiental. E aqui no Rio Grande do Sul, nós perdemos milhares de hectares por ano. Só no bioma Pampa são 147 mil hectares por ano de campos nativos que são perdidos para a conversão em lavouras e silvicultura, e uma fração muito pequena desses milhares de hectares tem autorização legal para supressão. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, se omitiu na aplicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, no sentido de, primeiro, analisar o cadastro ambiental rural, exigir que os proprietários tenham declarado os remanescentes de vegetação nativa como tal, sobretudo os de vegetação de campo, como remanescentes de vegetação nativa, que tenham declarado a reserva legal, e que tenham aqueles que suprimiram a vegetação nativa, ou que quiseram suprimir a vegetação nativa, ele não exigiu que tivessem pedido autorização legal para isso, porque o órgão ambiental pode regular esse uso. Regiões onde já há muito pouco campo nativo remanescente, haveria mais restrições para a supressão da vegetação nativa, para essa conversão em lavouras, deveria ter, mas não teve. Então, é isso. Nós tivemos aí um período de algumas décadas de omissão, né, do governo do Estado na aplicação da lei, né, e agora, com essa catástrofe, esperamos que percebam, né, que tem que mudar. Nós temos que proteger os remanescentes de vegetação nativa, porque eles ajudam a lidar com esses eventos extremos, tanto de chuva como de seca, porque protegem o solo, porque aumentam a infiltração da água da chuva no solo, porque reduzem o escorrimento superficial. Então, tudo isso faz com que um excesso de chuva, como aconteceu, diminua o impacto negativo desse excesso de chuva. A água escorre mais lentamente para os rios, ela é retida por essas barreiras, por essas áreas de vegetação nativa, ela infiltra mais no solo, escorre menos, causa menos erosão. Aquela água barrenta que a gente vê na imagem, né, nas imagens, né, da enchente em Porto Alegre, de onde que ela vem? Aquilo é solo erodido em toda essa bacia hidrográfica, né, do Guaíba, sobretudo nas áreas de uso agrícola, mesmo com um plantio direto, que protege um pouco mais do solo, que ele causa uma perturbação menor no solo. Mesmo assim, o solo não é coberto, ele é muito mais suscetível à erosão quando ele é cultivado, mesmo com plantio direto, do que quando ele está coberto com a vegetação nativa campestre ou florestal, né? A floresta, todo mundo sabe, protege o solo e reduz a erosão, enfim, mas os campos também protegem o solo e aumentam a infiltração da água e tudo isso, e cumpre um papel importante nessas medidas de adaptação, né, às mudanças climáticas. Nós temos que nos preparar para isso. E professor, em face à crise climática que já chegou, apontando para o futuro, é possível restaurar o bioma Pampa? Quanto tempo levaria? Olha, é muito difícil a restauração da vegetação de campo nativo. Isso é um dos temas de pesquisa na Rede Campo Solino. Nós temos colegas trabalhando com pesquisas nessa área e que procuram, então, descobrir como restaurar uma área de campo nativo depois que ela tenha sido cultivada. E é muito difícil. É muito tempo, porque essas áreas de cultivo, primeiro, o uso de herbicida se generalizou nas últimas décadas, então os herbicidas eliminam os remanescentes ali de sementes e
enfim, partes vegetativas que poderiam ajudar numa regeneração da vegetação nativa. Essas áreas muitas vezes são cultivadas por muitos anos e fica muito complicado e muito caro restaurar a vegetação nativa de campo. Nós não temos sementes, para começar, nós não temos sementes de espécies nativas de campo disponíveis. Se um produtor rural chega para nós e demonstrar interesse, eu gostaria de restaurar uma área de campo nativo, que eu tinha uma lavoura e agora eu quero deixar de plantar ali, eu quero que o campo nativo regenere ali, como é que eu posso ajudar esse processo? Nós não temos sementes, né? Nós não temos sementes para oferecer, porque é muito difícil e todo o processo é muito complicado. E, além disso, as áreas de remanescente de campo nativo, especialmente nessas regiões onde restou muito pouca vegetação campestre nativa para servir de fonte de sementes. Na região do Planalto Médio, tem municípios com 3% da vegetação nativa campestre original. É muito pouco. Né? São poucos remanescentes. Então, em regiões onde há mais campo nativo, é possível acelerar esse processo por meio do uso pastoril, fazendo com que o gado pasteje nas áreas de campo nativo e depois passe para as áreas em restauração e leve nas fezes as sementes ou nos pelos, enfim, as sementes de espécies nativas de campo, e aos poucos esse campo vai se regenerando. Ao longo de décadas nós teremos ali uma área que dá para dizer que é um campo nativo, mas muitas espécies levarão muito mais tempo para que retornem ali. Quer dizer, é possível identificar ainda hoje, depois de décadas, áreas que foram cultivadas e que pela imagem do satélite aparecem como sendo de campo nativo, pela fisionomia, mas se nós formos ver a composição de espécies, algumas espécies características de campos bem conservados, campos que nunca foram cultivados, elas demoram muito tempo para reaparecerem nessas áreas em regeneração ou em restauração. Então é isso, depois que esses campos são transformados em lavouras, é muito difícil reverter esse processo. Não é assim, não, se não der certo, o ano que vem, aí eu tenho campo nativo de novo. Não é assim. Não é assim. Nós perdemos ali uma vegetação riquíssima em espécies e para restaurá-la levará muito tempo e custará muito caro. Quer dizer, sai muito mais barato proteger, né, delimitar a reserva legal e proteger essa vegetação nativa, e ela continuará sendo produtiva, porque aqui no Rio Grande do Sul é possível manter a atividade pecuária sobre as áreas de reserva legal. Isso é importante destacar. Essas áreas não se tornam improdutivas, elas podem ser usadas de maneira sustentável para a produção pecuária, que é a atividade mais compatível com a conservação da vegetação nativa de campos. O que para alguns pode parecer estranho, afinal, criando gado, que é um animal exótico, sobre uma vegetação nativa e está conservando a biodiversidade. Sim, é verdade. Nós não estamos falando de pastagens que foram plantadas sobre áreas de floresta, como acontece na Amazônia, no Cerrado. Não, nós estamos falando de campos nativos, que já existem há milhões de anos e que coevoluíram, essas espécies coevoluíram com esses animais, com grandes animais que há 10 mil anos se extinguiram aqui, que eram animais pastadores, como é o gado, como são os cavalos, as ovelhas, e que servem esse propósito de interagir com essas plantas que caracterizam os campos, e elas são beneficiadas por esse uso pastoril. Professor Valério Pilar, muito obrigada, viu, por compartilhar seu vasto conhecimento. Obrigada e um bom dia. Obrigado. Foi um prazer, né, falar contigo. E olha só, saiba em detalhes como foi o trabalho da imprensa na cobertura do caso do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, desde os primeiros momentos após o crime, na noite do dia 14 de março de 2018, até a prisão dos mandantes, quase 6 anos depois. Repórteres renomados que trabalharam na apuração relembraram os momentos mais marcantes dessa experiência e discutem a importância do jornalismo profissional no esclarecimento deste que foi o mais chocante crime político da história recente do Brasil. Com depoimentos de Chico Otávio, Flávio Costa, Juliana Dalpiva, Leandro Demore, Marina Lang e Sérgio Ramalho. O documentário é exclusivo para assinantes do ICL e estará disponível na plataforma a partir do dia 20 de maio. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. A todos um ótimo dia e a gente se vê. Tchau, tchau.
Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?